Valeu, segundo ano, Gonzaga Mota Quixadá. Vamos aqui o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem que relembrar, para a coisa ficar bem claro para a gente, é a ideia do que é o calor específico. Vou colocar aqui, ó. Calor específico. Tá bom? Vamos aqui nessa relembrada. A gente colocou aqui alguns calores específicos, tá? Vamos colocar primeiro da prata. Aqui, vamos analisar primeiro da prata, que é 0,056 caloria por grama grau Celsius. A gente tem que interpretar muito bem isso, tá? E o ouro, 0,032 caloria por grama grau Celsius. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a quantidade de calor, que é a caloria, dividido, né, pela massa, que é em grama, e o grau Celsius, que é a variação de temperatura. E aqui está multiplicando a massa vezes variação de temperatura. Isso é o Czinho, que é justamente essa grandeza aqui que a gente está analisando, tá bom? Chamada calor específico. Então, o que é que essa grandeza está dizendo aqui? Perceba bem, né? Perceba bem. Aqui é 0,056 calorias. Para que, Hilder? Para que 1 grama de prata aumente 1 grau Celsius. É isso que essa grandeza está representando, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para o ouro aqui, ó, para o ouro. Como é o calor específico do ouro? Isso aqui vem na questão, tá? Ó, são 0,032 calorias para cada 1 grama de ouro aumentar 1 grau Celsius. Lembre que a referência é essa, que vem da equação. Como é a equação? Você já sabe, mc delta T. Ó, se você isolar o Czinho, tá justamente essa fórmula aqui que a gente está estudando, tá? Então, o que é que isso significa, pessoal? Significa que se você quiser aumentar 1 grau Celsius em 1 grama de ouro, é só colocar 0,032 calorias. Vamos para o gelo agora. Vamos para o gelo, vamos lá. Se eu for analisar o Czinho, se eu colocar 0,5 ou 50 calorias, eu vou pegar 1 grama de gelo e vou fazer ele aumentar 1 grau Celsius, certo? Essa é a análise que eu tenho. Ou o contrário, ó, se eu quiser aumentar 1 grau Celsius em 1 grama de gelo, é só eu colocar 0,5 calorias. Essa ideia é importante, tá? Vamos aqui, ó. Vamos para a água. Esse calor específico aqui é muito bom. Todo mundo sabe decorado, né? Eu perguntei até um bêbado na rua, ele falou, eu falei assim: "Ei, cara, qual é o calor específico da água?" Ele, desse jeito. Vamos nós. A gente tem o calor específico, Czinho, que é igual a 1 caloria para cada 1 grama de água aumentar 1 grau Celsius. Essa é a visão que a gente tem que ter, ó. O gelo, para 1 grama dele aumentar 1 grau Celsius, eu preciso de 0,5 calorias. Agora, para o líquido, para a água líquida, a gente tem aqui, ó, se eu quero aumentar 1 grau Celsius, como aqui está escrito, em 1 grama de água, eu tenho aqui que colocar 1 caloria. Caloria é a energia, tá? Esse aqui é a quantidade de calor, é a energia. Vamos agora fazer essa análise do vapor da água. O vapor é um pouco diferente, parece bastante com o gelo, não é isso? O vapor da água parece com gelo. Mas qual é a análise? Se eu colocar 0,48 calorias em 1 grama desse vapor, ele vai aumentar 1 grau Celsius, certo? Então é isso, é uma relação de 3 grandezas. Quais são as grandezas? A energia, tá aqui, ó, vou colocar de novo, ó, é a energia dividido pela massa vezes a variação do tempo. E isso aqui é o que a gente chama de calor específico. Não depende da quantidade de matéria que eu tenho, é uma coisa intrínseca
da matéria. Então 2 aqui, mas a gente altera agora para ser questão 1, tá bom? Vamos alterar? Vamos lá, me ajuda aí, vamos alterar aqui. A gente altera para ser a questão 1 para você, tá? Vamos agora. É dada a tabela a seguir de 5 substâncias que inicialmente estão à mesma temperatura. Então, aqui, substância A está com a temperatura? Não sei. A B está em qual temperatura? A, eu não sei a temperatura de A, nem de B, nem de C, nem de D, nem de E, ok? Mas eu sei que elas estão com a mesma temperatura. Então, a temperatura inicial de todas são iguais. Temperatura A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. As temperaturas iniciais de todos são iguais. Se fornecermos a mesma quantidade de calor às 5 substâncias, então eu vou jogar uma energia, tá certo? Essa energia é a quantidade de calor. De A é igual a de B, que é igual a de C, que é igual a de D, certo? Aí ele fala assim: qual atingirá a maior temperatura? E ele não falou aí, mas a gente vai supor que as massas também sejam iguais. Vamos colocar aqui, ó, supondo as massas iguais. Colocando a massa A, massa B, massa C e massa D, tá? Eu acabei tirando da questão essa observação, mas eu vou colocar agora, tá? Supondo as massas MA igual a MB, que é igual a MC, a mesma quantidade. Então, se as temperaturas são as mesmas, se as cargas, a quantidade de calor é a mesma que vai receber e as massas são iguais, o que é que vai acontecer com a temperatura? Quem vai aquecer mais? É quem precisar de menos energia para aumentar 1 grau Celsius, tá bom? Então vamos ver aqui quem precisa de menos energia. Quem precisa, ó, pense em dinheiro. Pense que aqui é 20 centavos, 40 centavos, 60 centavos. Então aqui, ó, 20, 40, 5 centavos, 60. É só você completar a casa decimal que fica melhor para você enxergar, tá bom? Então a gente percebe aqui que o E é aquele que tem, deixa eu mudar a cor da caneta, o E é aquele que tem o menor calor específico. Se ele tem um menor calor específico, é aquele que vai precisar de menos energia para aumentar 1 grau Celsius. Então ele vai aumentar 1 grau Celsius mais rapidamente. Então aí é o corpo, a resposta, o corpo é de Eva, tá ok? É o corpo que tem um menor calor específico, vai precisar de menos energia para aumentar 1 grau Celsius. Fica aí a dica e vamos para a próxima questão. Vamos lá para a questão de número 2. É o seguinte: um corpo de massa 200 gramas. Então você vai colocar aqui a massa 200 gramas e o calor específico 0,4 calorias, tá? Registrando massa igual a 200 gramas, serve para todas as alternativas e o calor específico é de 0,4 calorias por grau Celsius, tá? Então vamos agora para o item A. O que é que ele quer saber no item A? Ele quer saber qual é a quantidade de calor, anotando aqui, para uma variação de temperatura. Ó, temperatura inicial é igual a 5 graus Celsius e indo para uma temperatura final de 35 graus Celsius. Vamos perceber só primeiramente aqui, fazendo qual é essa variação de temperatura, ó, de 5 até 35, qual é a variação de temperatura que ele está sofrendo aqui? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é 35, a inicial é 5, então eu posso tirar que essa variação de temperatura aqui é igual a 30 graus. Posso guardar, vou usar bem aqui, ó. Vamos chamar aqui de primeiro passo, tá? Vamos para o segundo passo aqui. A quantidade de calor é igual a mc delta T. Essa é a equação do calor, da quantidade de calor sensível. Vou colocar aqui, ó. Quantidade de calor sensível.
bom? E aí a gente vai substituir agora. Vamos lá, substituir até de outra cor, para ficar mais emocionante. A massa é igual a 200, o calor específico é igual a 0,4, esse Czinho aqui, e a variação de temperatura é 30. Show de bola! Então vamos começar a perceber aqui, ó. Esse 0,4 tem uma dificuldade, né? Vamos lá, resolver isso aqui. Isso aqui é 4 sobre 10 vezes 30. Vamos simplificar quem com quem aí, ó. Cancela esse 0, cancela com esse 200 para ficar menor, ficar 20, ok? Então eu venho e trocar de caneta aqui. A quantidade de calor é igual a 20 vezes 4 vezes 30, que dá igual a 2.400 calorias. Essa é a resposta do item A, tá bom? Vamos agora para o item B. Perceba que essa quantidade de calor aqui, fazendo análise, ela é positiva, tá? E quando a quantidade de calor é maior do que zero, ou seja, positiva, isso significa que o corpo está recebendo calor, tá? Recebendo calor. Show de bola. Vamos para o item B de abacate. Descendo aqui um pouquinho, que não tem mais espaço, né? O item B, só para a gente fazer a leitura aqui, que quantidade de calor deve receber para que sua temperatura diminua de 15? Diminua de 15, tá bom? Vamos resolver isso aí. Ok, quantidade de calor para que o corpo diminua de 15, né? Então a gente vai interpretar o seguinte, ó, que ele está dando aí a variação de temperatura já, que é diminuir 15, então é negativo, ó, menos 15 graus Celsius. A temperatura final é menor do que a inicial, tá bom? Então eu venho, substituo aqui a mesma equação, a mesma fórmula, assim, Q igual a MC delta T, certo? Tem uma frasezinha que a gente usa, é o Q macete, quantidade de calor sensível é o Q macete. Isso é brincadeira de professor de física, tá bom? Vamos nós aqui, ó. Substituindo, a massa é 200, o calor específico, a gente já viu aqui, que é quanto, hein? Vamos descer aqui um pouquinho para dar uma olhadinha. O calor específico é 0,4, a gente acabou de ver aí, tá? Anotando aqui, ó, vezes 0,4, e a variação da temperatura é menos 15. Então vamos nós só responder isso aí, fica 200 vezes 4 sobre 10 vezes menos 15, ok? Dá para eu cancelar esse 0 com esse 0 aqui, vai ficar o quê? 20 vezes 4 dá 80 vezes menos 15. Então eu sei que aqui dá negativo. E aí vamos fazer essa continha aí rapidez, vamos. Coloco 15 e coloco um 8. 8 vezes 5, 40 a 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Fica 120. Aí eu boto mais um 0 aqui, ó, que tem esse 0 sobrando, bota aqui, ó. Então vai ficar 1.200 calorias. E essa é a quantidade de calor. Agora o que é interessante, por que deu negativo? Porque perdeu. A quantidade de calor negativa significa o quê? Significa que perdeu ou cedeu, certo? Calor. Show de bola. Boa prova para vocês e fiquem com Deus.